Nesta aula, nós vamos falar sobre as curvas de intensidade, duração e frequência. Popularmente entre os hidrólogos, as curvas IDF. Todos nós conhecemos os efeitos das chuvas intensas. Quando chove forte, os nossos sistemas de drenagem não têm a capacidade de escoar essa água. Isso nós vimos quando falamos em período de retorno. Normalmente, as estruturas são projetadas para chuvas comuns. Quando ocorre uma chuva muito excepcional, uma chuva de grande período de retorno, o sistema já se prevê que ele não vai ter essa capacidade. Então, nós temos alagamentos, muitas vezes temos inundações. Esses alagamentos interrompem trânsito, provocam problemas de transporte, provocam problemas de perdas materiais, muitas vezes dependendo da intensidade da chuva. Mas como é que a gente caracteriza uma chuva? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o quanto choveu, quantos milímetros de chuva. Mas se eu disser para vocês, hoje ocorreu uma chuva de 10 milímetros. Este ano ocorreu uma chuva de 1.200 milímetros. Isso é suficiente para vocês saberem se essa chuva é grande, pequena, se ela é excepcional, se ela é uma chuva normal? Bom, a precipitação era caracterizada pela altura pluviométrica, mas não somente por isso. Nós também temos que saber quanto tempo durou o evento. Uma chuva de 30 milímetros num mês é pouco. Uma chuva de 30 milímetros num dia, olha, já é bem importante. Uma chuva de 30 milímetros numa hora é uma chuva bastante importante. Então, para caracterizar a chuva, além da altura, nós também temos que saber a duração. Mas a gente não sabe ainda se ela é realmente excepcional ou não. Para isso, nós também temos que conhecer qual é que é a probabilidade de ocorrência do evento ou qual é a frequência do evento. Então, se a chuva é uma chuva que ocorre com grande frequência, pequeno período de retorno, ela é uma chuva comum. Se ela ocorre muito raramente, ela tem uma pequena frequência, ela tem um grande período de retorno, ela é uma chuva excepcional. Então, além de saber qual é a altura pluviométrica e qual é a duração, nós temos que saber também qual é a frequência. Com isso, nós temos perfeitamente caracterizada a precipitação. Mas temos que lembrar que a intensidade é a relação entre a altura pluviométrica e a duração. Portanto, eu posso substituir o H pelo I. Então, eu tenho um elemento de intensidade que me dá uma ideia de quanto choveu. Eu tenho a duração, que me dá uma ideia de por quanto tempo choveu. E eu tenho a frequência, que me diz o quão raro ela é. Portanto, se eu conheço a intensidade, a duração e a frequência, eu posso perfeitamente caracterizar um evento de chuva, um evento pluviométrico. Portanto, a nossa curva IDF vai ser caracterizada pela intensidade, normalmente apresentada em milímetros por hora, pela duração, normalmente apresentada em minutos, e pela frequência, ou pelo período de retorno em anos. A frequência em porcentagem, ou o período de retorno em anos. E de que forma se comporta a intensidade, a duração e frequência? De que maneira a intensidade é afetada pela duração? De que maneira a intensidade é afetada pela frequência das chuvas? Vamos começar avaliando a variabilidade da intensidade da chuva com a duração, a intensidade máxima que nos interessa. Então imaginemos que nós tenhamos uma chuva como essa representada, uma chuva intensa comum, ela sobe rapidamente, depois ela diminui e se estende por algum tempo com baixa intensidade. Vamos então supor, nós queremos pegar para diferentes durações qual foi a mais intensa chuva para aquela duração. Então vamos supor que a gente trabalhe inicialmente com uma chuva de 5 minutos. Aqui nós temos um intervalo de 5 minutos, onde teve a máxima precipitação. Vamos lembrar que a intensidade é um valor médio. É um valor médio para aquela duração. O valor de precipitação é instantâneo. Mas a intensidade é a média. Então, dentro desses 5 minutos, se eu dividir a altura total pluviométrica pela duração, eu tenho a intensidade média nesse período. E aqui eu tenho, então, a intensidade média para esse período daí, para esses 5 minutos de chuva. Mas se agora eu não quiser 5 minutos, mas eu quiser 1 hora. Então aqui temos um intervalo de 60 minutos e nós podemos ver que a intensidade aqui ela é menor. Bom,
Se nós pegarmos a área toda entre aqueles dois traços vermelhos de 5 minutos, nós temos o volume total de chuva. Se nós pegarmos a área total entre os dois traços verdes, obviamente amarrada à linha preta, né, a parte que estaria preenchida na linha preta entre as duas linhas verdes, nós temos o volume total de chuva. O volume total de chuva de 60 minutos é maior que o volume total de chuva de 5 minutos. Mas a intensidade média naqueles 5 minutos é muito maior que a intensidade média em 1 hora. Então, de uma forma geral, o que a gente observa é que se nós fizermos uma curva da intensidade com a duração da chuva, nós vemos um comportamento desse tipo, onde a intensidade diminui à medida que aumenta o tempo de duração. A intensidade é um valor médio. Então, se eu pegar o intervalo de 1 minuto, eu vou pegar um intervalo onde há a maior intensidade média dentro do meu registro de dados. Agora, se eu pegar para 60 minutos, eu vou pegar o maior de 60 minutos, que evidentemente vai ter uma intensidade menor. De uma forma geral, nós podemos adaptar, ajustar curvas para estimar esses valores. Normalmente, se tem dois tipos de curva. Uma curva para até 2 horas e outra curva para durações acima de 2 horas. Isso tem uma razão física de ser. Porque aquelas chuvas mais intensas, que são as de menor duração, normalmente são chuvas convectivas. Enquanto que as chuvas de maior duração, normalmente são chuvas frontais. Isso significa que são mecanismos diferentes de formação de chuva e por isso a curva tem um comportamento um pouco diferente para 2 horas, para chuvas com duração menor que 2 horas, ou para chuvas com duração maior que 2 horas. É possível ajustar uma curva única, isso não é proibido, mas um ajuste melhor se dá utilizando esse tipo de ajuste. E como é que se comporta a intensidade em relação à frequência? Bom, se a gente pegar um gráfico, por exemplo, o gráfico que a gente teve quando a gente estava vendo o ajuste de distribuições empíricas, e nós fizemos esse gráfico aqui. A gente observa os pontinhos azuis, que é o empírico, que os valores menores têm, isso é a precipitação de área máxima anual. Vocês reparam que os menores períodos de retorno são para as precipitações menores, ou seja, os eventos mais comuns. Os maiores períodos de retorno, as menores frequências, são para os eventos mais raros. Né? Então, a gente vê aqui, felizmente, os eventos mais extremos, mais danosos, são os mais raros. Isso olhando somente os pontinhos azuis. Se nós olharmos a curva ajustada, que nesse caso é uma equação de reta nesse gráfico, porque esse gráfico é feito com papel de Gumbel, isso aqui foi um ajuste de Gumbel, a gente vê que aqueles dois valores mais altos dali, eles podem ser estimados a partir da curva, dando então um período de retorno maior. Por que isso? Porque o tamanho da série não refletia exatamente o período de retorno e a utilização de uma distribuição empírica nos dá uma ideia melhor. De qualquer maneira, à medida que aumenta o período de retorno, ou seja, à medida que diminui a frequência, as chuvas mais raras, que são as de maior período de retorno ou de menor frequência, são aquelas que são as mais altas. Juntando tudo isso, a gente pode construir a nossa curva de intensidade, duração e frequência. Por exemplo, vamos pegar como exemplo, a curva IDF de Porto Alegre. Essa curva IDF, vocês veem aí, ela é feita com uma família de curvas. Cada uma dessas curvas é para um diferente período de retorno. No eixo das ordenadas, nós temos a intensidade máxima em milímetros por hora e no eixo das abscissas, a duração da chuva em minutos. Então, se eu quiser saber qual é que é a intensidade máxima em milímetros por hora para uma chuva com uma determinada duração, digamos 60 minutos, eu vou pegar a linha de 60 minutos e vou subir até o período de retorno que me interessa. Por exemplo, se eu quiser pegar o período de retorno de 20 anos, eu vou encontrar uma intensidade em torno de 52 milímetros por hora por essa curva daí. Vamos observar uma coisa interessante nessa curva. Vamos pegar, por exemplo, um período de retorno fixo. Nesse caso, vamos pegar o período de retorno de 20 anos para fazer uma análise. E vamos ver o que acontece à medida em que eu diminuo a duração da chuva.
à medida que eu diminuo a duração da chuva nessa curva amarela, o que acontece? Aumenta a intensidade da precipitação. Ou seja, quanto menor a duração, maior a intensidade da precipitação. Agora vamos fazer o contrário. Vamos fixar a duração. Vamos pegar uma chuva de 1 hora, ou seja, 60 minutos. Vamos verificar de que maneira ela se comporta em relação ao período de retorno. Então, à medida que aumenta o período de retorno, aumenta, evidentemente, a intensidade. Quanto maior o período de retorno, maior a intensidade da precipitação. Existem vários modelos para a gente representar, mas a curva mais comumente utilizada, a forma mais comum de representar uma curva IDF, é dessa forma. A intensidade máxima ela é dada por um coeficiente A, que multiplica o período de retorno elevado a B, dividido pela duração, mais um coeficiente C elevado à potência D. I máxima, a intensidade em milímetros por hora, TR é o período de retorno em anos, TD é a duração da chuva em minutos, A, B, C e D são parâmetros ajustados para cada local. Então, se eu tiver, por exemplo, em Porto Alegre, eu tenho quatro equações de chuva. Uma equação de chuva para o IPH, onde existia um posto pluviográfico. Uma equação de chuvas para o 8º Distrito de Meteorologia, que fica ali próximo do Jardim Botânico. Uma equação de chuvas para o aeroporto. E uma equação de chuvas para a Redenção. Aqui temos um exemplo para o 8º Distrito de Meteorologia e um exemplo da chuva do aeroporto, ambos determinados na dissertação de mestrado da Daniela Benfica. E aqui nós temos os parâmetros das curvas IDF para diferentes locais do Brasil. Para Belém do Pará, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, as curvas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e inúmeras outras. Então aqui vocês têm os diferentes valores dos parâmetros A, B, C e D, sempre com o período de retorno em anos, a duração da chuva em minutos e a estimativa da intensidade em milímetros por hora. E como é que a gente faz a determinação dessas curvas IDF? Bom, depende dos nossos dados. Quando a gente tem somente dados diários, aqueles dados de pluviômetro, aqueles dados que são observados naquele aparelho acumulador de chuva, onde ele fica acumulando a chuva, e todos os dias, no mesmo horário, normalmente às 9 horas da manhã, o observador vai lá e vê o quanto choveu entre as 9 horas do dia anterior e as 9 horas da manhã do dia de hoje, e registra essa como sendo a chuva de hoje. Então, é um valor de chuva total diária. E o que é dado subdiário? São aqueles dados que a gente obtém de pluviógrafo. Esse dado pode ser de hora em hora, pode ser até mesmo de minuto em minuto. Vai depender do tipo de aparelho que a gente tem. Vamos começar analisando como é que a gente faz, então, para determinar as curvas IDF em locais onde nós temos dados subdiários, ou seja, onde nós temos pluviógrafos. Nós vamos ter uma série temporal de precipitação, de preferência mais de 15 anos de dados subdiários, e a partir daí nós temos as chuvas observadas. Ali à direita, no gráfico azul, nós temos um registro de uma chuva, né, que durou algumas horas, né, começou lá pelas 4 da manhã e foi até as quase 2 horas da tarde. Então vamos começar analisando como é que a gente determina as curvas IDF em locais com dados subdiários, ou seja, naqueles locais onde nós temos pluviógrafos que vão medindo intervalo em intervalo. Conforme o pluviógrafo, eu posso ter uma precisão diferente e eu vou trabalhar com diferentes durações, né, porque eu quero fazer aquela relação entre intensidade, duração e frequência. Então, eu vou ter diferentes durações que eu vou ter que analisar. As mais comumente usadas são de 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas, até 24 horas. Com um detalhe importante, que nós não precisamos fazer todas essas, mas algumas delas, para poder construir nossas curvas com maior precisão, com maior detalhe. Então, o que eu faço? Digamos que eu tenha 50 anos de dados, eu escolho uma dessas durações, digamos que eu vou trabalhar, em princípio, começar com a de 1 hora. Então, eu vou pegar essa duração de 1 hora e vou acumular as chuvas de duração D. Então, eu começo
da 0 a 1 do primeiro dia do ano, da 1 às 2, das 2 às 3, etc. E vou obtendo meus valores de duração, de precipitação, para a duração de 1 hora. E eu vou pegar um valor máximo de precipitação anual. A máxima precipitação anual com duração, que eu estou fazendo agora, de 1 hora. Para essa duração. Se eu tiver 50 anos, eu vou ter 50 valores de precipitação máxima anual de 1 hora. Então, isso aqui eu vou ter. Para cada uma dessas durações, eu vou fazer isso. Se eu dividir a precipitação pela duração, eu obtenho a intensidade máxima. Então, se eu tinha 50 valores de precipitação máxima anual de 1 hora, agora eu vou ter 50 valores de intensidade máxima anual para a duração de 1 hora. E aí eu vou ajustar para cada uma dessas durações. Eu vou primeiro construir a minha curva de probabilidade empírica, eu tenho 50 valores, e depois eu vou ajustar um modelo teórico daqueles que a gente viu. Nós vimos Gumbel e log normal, mas tem outros. Mas digamos, podemos fazer Gumbel, podemos fazer log normal, e vamos ter uma curva, né? Vamos ter uma curva de probabilidade. Então eu tenho aqui como ajustar para cada duração uma curva de probabilidade. E eu vou repetir isso para todas as durações selecionadas. Depois que eu tiver todos esses dados, eu vou pegar aquela nossa equação da intensidade máxima e vou ajustar uma equação genérica. Como eu faço esse ajuste? Bom, para fazer esse ajuste, eu tenho aqui uma família de pontos que eu obtive para as diferentes durações. Para cada duração, eu tenho um valor de intensidade máxima. Não, vários valores, né? Porque se eu tiver 50 anos de dados, para cada duração, eu vou ter 50 valores, assim por diante. Eu vou ajustar os parâmetros A, B, C e D daquela equação IDF, usando técnica de otimização, visando minimizar os erros. O erro é a diferença entre o valor observado e o valor calculado. Isso que eu vou chamar de erro. Eu quero que eu tenha que as estimativas de valor calculado sejam os mais próximas possíveis dos valores observados naquela minha série de dados. Então, eu tenho a minha equação, eu vou calcular o meu erro, por exemplo, o erro médio quadrático, a soma dos quadrados das diferenças entre as intensidades calculadas e as intensidades observadas. A média delas. E vou minimizar isso. Então, eu posso usar uma planilha eletrônica para minimizar, eu posso usar funções, eu posso usar qualquer coisa. Uma vez minimizando isso, eu encontro os valores A, B, C e D e aplico aqui e construo as minhas curvas. Muito bem, ok, maravilha. Mas e se eu só tiver dados diários? Se eu só tiver a precipitação diária total, aquela que é estimada entre as 9 horas de um dia, 9 horas da manhã, e as 9 horas da manhã do dia seguinte. Isso é comum, por quê? Porque nós temos, infelizmente, ainda falta de dados de pluviógrafos. Por outro lado, nós temos uma quantidade bem razoável de dados de pluviômetros. E nós temos a nosso favor uma característica muito importante. A relação entre a precipitação média, a máxima precipitação média de uma duração, digamos, de 60 minutos, em relação a uma precipitação de 10 minutos, se eu pegar a precipitação de 60 e dividir pela precipitação de 10, eu vou encontrar um valor. Se eu fizer isso de novo para outros valores, eu vou encontrar essa mesma relação. Ou seja, existe uma característica tal que a relação entre o total precipitado de duração T1 e o total precipitado de duração T2 é um valor aproximadamente constante. E isso nos ajuda, porque a gente pode utilizar essa técnica chamada de desagregação de séries pluviométricas diárias. O que é desagregar? É pegar a série que é só um valor diário, usar essas relações para transformar o valor diário em valor de 24 horas, de valor de 24 horas em valor de 6 horas, de 6 horas em 3 horas e assim por diante. É importante considerar o seguinte: normalmente a gente parte de chuvas máximas diárias, né? Os máximos anuais, os máximos valores anuais de chuvas diárias. Isso é o que eu tenho, porque eu tenho valores diários. Então, eu vou chamar de P diária a máxima precipitação anual
que ocorreu entre as 9 horas da manhã de um dia e as 9 horas da manhã do dia seguinte. E eu vou chamar de precipitação máxima de 24 horas, P24, a máxima precipitação anual medida em um intervalo qualquer de 24 horas. Quando digo intervalo qualquer, não é entre as 9 e as 9. Pode ser entre as 7 e as 7. Pode ser que a chuva começou às 10h15. Então, entre as 10h15 de um dia até as 10h15 do outro. Tá? E aí, existe uma relação entre elas? Bom, vamos primeiro pensar um pouquinho, vamos analisar. Vamos pegar essa linha daqui, onde nós temos as 9 horas de um dia e as 9 horas do outro dia. Então, nós temos, entre as 9 horas daquele dia e as 9 horas do dia atual, nós temos o que nós chamamos de dia I. Então, as 9 horas do dia I, eu vou coletar o total que precipitou entre as 9 horas do dia anterior e essas 9 horas desse dia atual. Antes disso, eu tenho o dia I menos 1 e depois tenho o dia I mais 1. Vamos supor que a máxima precipitação anual, a máxima precipitação anual com a duração que nos interessa, aliás, máxima precipitação diária, no caso, ela ocorreu entre esse período aqui, das 9 horas da manhã, ou seja, toda essa precipitação está no dia I, e essa foi a máxima anual. Então, neste caso, a precipitação de 24 horas é igual à precipitação diária. A máxima precipitação de 24 horas é igual à máxima precipitação diária. Mas e se essa chuva ocorreu dessa maneira daqui? De forma tal que parte da chuva vai ficar registrada no dia I, que é a parte que está em azul, e parte da chuva vai ficar registrada no dia I mais 1, que é o que está em verde. Então, a precipitação é uma só que uma parte é atribuída ao dia I, outra parte é atribuída ao dia I mais 1. Neste caso aqui, a máxima chuva, ela tem menos de 24 horas aqui, portanto, ela ocorreu somando a chuva do dia azul com a chuva do dia verde. Significa que a máxima anual de 24 horas é maior que a máxima anual diária. Isso nos diz que a precipitação de 24 horas é maior ou igual à máxima precipitação diária. Felizmente, isso tem uma certa relação. Em média, a precipitação de 24 horas é da ordem de 13 a 14% maior do que a precipitação de um dia. Então, vocês estão vendo aqui uns dados para uma localidade. Essa localidade fica na Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que isso também tem uma pequena variação com o período de retorno. Então, para período de retorno de 5 e 10 anos, a precipitação de 24 horas é 13% maior que a precipitação diária. Para 25, 50 e 75 anos é 14%. Para 100 é 15%. Então, a gente pode adotar valores como 1.13, 1.14, isso é um valor médio. Tá? Isso é um valor médio, mas pode ser adotado de forma geral. Nós temos também relações fixas aqui, razoavelmente constantes. E por que elas são razoavelmente constantes? Porque os processos de formação de chuva não são diferentes, embora os locais divirjam. São muito parecidos. Então, as relações de um local são muito parecidas com as relações de outro local. Então, vocês veem ali, a relação entre a precipitação de 24 horas e a de um dia vai de 1,1, ou seja, 10%, até 1,14 para essa. Né? A de 12 horas para a de 24 horas, 0,85. A de 6 horas para 24 horas, 0,72. A de 30 minutos para 1 hora, 0,74. Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente entender melhor. Digamos que eu conheço a máxima precipitação diária, a precipitação de um dia. Eu conheço ela porque eu tenho esse valor, é o valor que foi medido, mas como a minha bacia é pequena, etc., eu preciso trabalhar com uma duração menor e eu preciso trabalhar com precipitação de 15 minutos. Como é que eu posso pegar a precipitação de um dia e obter a precipitação de 15 minutos? Vamos lá. Primeiro, eu não tenho como transformar um dia em 15 minutos direto nessa tabela, então eu vou transformar um dia em 24 horas. Eu vou pegar aqui, eu tenho um valor entre 1,10 e 1,14, vou pegar 1,13, conhecendo a de um dia, eu estimo a de 24 horas como sendo 1,13 vezes a de um dia. Bom, agora eu tenho a de 24 horas, eu posso obter a de 1 hora. Certo? Então, eu tenho a de 24 horas, eu posso obter a de 1 hora, e a de 1 hora vai ser 42% da de 24 horas. Eu calculei a de 24 com a de um dia, calculo a de 1 hora. Tendo a de 1 hora, eu calculo a de 30 minutos, que eu vou simplesmente multiplicar o valor da de 1 hora por 0,74. Tendo a de 30 minutos, eu posso calcular a de 15 minutos,
multiplicando por 0,70. Ou seja, a precipitação de 15 minutos vai ser 1,13 vezes 0,42, que é a diferença de uma hora para 24 horas, vezes 0,74 para transformar em 30 minutos, vezes 0,70 para transformar em 15 minutos. Com isso eu transformo a de um dia em 15 minutos, em torno de 1/4 do valor da precipitação. 0,25 da precipitação de um dia seria a precipitação de 15 minutos. Existem outras formas de apresentar. Essa aqui é uma tabela com relação entre chuvas, diversas durações, em percentagem da chuva de 24 horas. Então, a coluna bem da direita é a chuva de 24 horas e as demais colunas são para a relação entre a de 12 horas, a de 6, a de 4, a de 2 horas, a de 1 hora, de 45 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, em relação à chuva de 24 horas. Isso foi um trabalho que foi feito por professores aqui do IPH, algum tempo atrás, para diversos municípios no Rio Grande do Sul. Vamos pegar um deles para exemplificar. Vamos pegar aqui Ijuí e vamos ver a chuva de 12 horas, a de 6 horas, a de 1 hora, 60 minutos, né? A de 30 minutos e a de 10 minutos. Vamos para a gente enxergar melhor. E a gente tem aqui que a chuva de 12 horas é 80% de 24 horas em geral no município de Ijuí. A chuva de 1 hora é 44% praticamente da chuva de 24 horas. A chuva de 10 minutos é quase 20% da chuva de 24 horas. Isso é bastante interessante. Nós podemos ver também que existe lá embaixo um valor médio para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos pegar aqui os mesmos durações, de 6 horas, 12 horas, 60 minutos, 30 minutos e 10 minutos, e vamos comparar a média. Vocês veem que é muito parecido, né? Tem 80, para 12 horas tem 80, em Ijuí tem 84 em média. Tem 71 para 6 horas, tem 72 para 6 horas na média, e assim por diante. Então, vocês têm 43 para 42 e assim por diante. Também podemos comparar, verificar a variabilidade pelo desvio padrão e comparar com os valores para São Paulo, para o estado de São Paulo, utilizados pela CETESB, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo. E vocês veem que os valores são muito semelhantes entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Vamos então fazer um exemplo. Qual a altura de precipitação em milímetros, qual a altura pluviométrica, para uma chuva de 30 minutos de duração e probabilidade de excedência de 10% na área do aeroporto Salgado do Filho, sabendo que a curva IDF do aeroporto Salgado do Filho é essa que está exposta aí na tela. Muito bem, então na tela eu preciso saber o período de retorno, e eu tenho a probabilidade de excedência de 10%, e eu tenho que saber a duração, e eu sei que ela é 30 minutos. Bom, a probabilidade, que é a de 10%, o período de retorno é o inverso da probabilidade, 1 sobre 0,1, 10 anos, e eu calculo diretamente, encontro 58,6 milímetros por hora. 0,6 milímetros por hora. Detalhe, isso, 100 milímetros por hora, é a chuva em 60 minutos. Eu quero saber qual é a chuva em 30 minutos. Bom, aí eu posso fazer o seguinte, ou eu simplesmente determino que esse é um valor médio, e eu obtenho a altura pluviométrica como a intensidade máxima multiplicada pela duração. Então, se em 1 hora eu tenho 58,6, em 30 minutos eu tenho 58,6 vezes 0,5 e eu tenho então 29,3 milímetros. Também poderia ter utilizado aqueles fatores de conversão para transformar de 60 minutos em 30 minutos. Também poderia. Vamos ver um outro exemplo. Qual é o período de retorno de uma chuva de 111 milímetros, com 2 horas de duração, considerando a chuva IDF do 8º Distrito de Meteorologia, que é dada por essa curva daqui. Então, se eu tenho 2 horas, eu tenho 120 milímetros, 111 milímetros em 2 horas, em média, 55,5 milímetros por hora durante o período de 2 horas. Isolando o período de retorno, eu encontro um período de retorno, então eu tenho aí que a duração
é 120 mais 11,619 elevado a 0,85. Né? E eu sei que a intensidade máxima é 55,5 e eu calculo o período de retorno da ordem de 340 anos. Vamos ver um último exemplo. Em São Lourenço do Sul foi registrada a precipitação de 3.000 milímetros com 8 horas de duração. Meu Deus, é uma bela precipitação. Qual seria a intensidade máxima para 30 minutos? Qual seria a precipitação acumulada em um dia, usando as tabelas de desagregação temporal? Qual é a intensidade máxima para 30 minutos? Pegando a tabela, eu tenho 3.000 milímetros, só para ter uma ideia da intensidade, 375 milímetros por hora. Vamos lá, vamos pegar de 8 horas e transformar em 24 horas. Então, e vamos pegar de 24 horas, transformar em 1 hora. E vamos pegar de 1 hora e transformar em 30 minutos. Com isso, eu tenho que a prestação de 30 minutos é a prestação de 8 horas multiplicada por 0,74, multiplicado por 0,42, dividido por 0,78, e eu tenho uma precipitação de 1.195 milímetros. Isso aqui é a precipitação. Eu quero a intensidade. Como é que eu faço para ter a intensidade? Eu pego a precipitação e divido pelo tempo. Então, eu tenho 1.135 milímetros dividido por 30 minutos, ou seja, dividido por meia hora, eu tenho 2.390 milímetros por hora. Qual seria a precipitação acumulada em um dia? De novo, eu tenho a precipitação de 8 horas, transformo em 24 horas, dividido por 0,78. A de 8 dividido por 24 é 0,78, então se eu quero a de 24, eu tenho que dividir a de 8 por 0,78. Então, a de 24 horas é 3.846 milímetros. A de um dia, eu vou tirar simplesmente aplicando aqueles coeficientes. Eu vou usar o coeficiente 1,13, que é o que eu normalmente uso, é o mais comumente utilizado. Então, aqui eu tenho que dividir a de 24 horas por 1,13, eu encontro a precipitação de um dia é 3.404 milímetros. Terminamos com isso a aula de curvas IDF. Na próxima aula, nós vamos utilizar essas curvas IDF para poder construir a chuva de projeto, que é a matéria da próxima aula. Até lá!